Olá, eu sou a Ana Silva e tu estás no canal Criando Mentes Prósperas. Olha, sabes quando tu tens um pão o dobro desse tamanho e, e depois o que é que acontece? Estás a limpar o lava-loiça com esse pano, tu dobras o pano, não estás a usá-lo todo, tens sempre que dobrá-lo e fazê-lo numa olhinha e limpas o lava-loiça, limpas isto e limpas aquilo. E então nunca pensas, nunca te passa para a cabeça que estás a desperdiçar o pano, porque o pano já foi comprado, já te foi vendido com aquele tamanho, não há panos mais pequenos e tu simplesmente usas aquilo que te é imposto. Então, nessa altura, tu não pensas que tu podes cortar metade do pano, como eu fiz aqui a este, e assim tu estás a ter o dobro dos panos e eles duram-te por muito mais tempo. Então, isto é um exemplo simples, mas é um exemplo que podemos aplicar em toda a nossa vida. Assim como nós muitas vezes não temos não discorremos, não é porque somos pouco inteligentes, não é porque não queremos, não é porque somos pouco poupados, não é por nada desse motivo. Ou que não nos importamos nada com isso, ou que estamos pouco a marimbar-se para o ambiente, não é. É porque as coisas são-nos impostas de tal maneira, de tal forma, naquele formato, daquela maneira, que nós aceitamos tudo como já definido e não mudamos nada. E isso em tudo na nossa vida. Porque há que eu dei aqui o exemplo do pão, porque hoje de manhã estava a pensar até. Eu tenho andado muito ocupada e não tenho preparado os vídeos com a devida antecedência, a verdade é essa, porque não tenho tido tempo. Normalmente eu analiso o conteúdo que quero trazer aqui ao fim de semana, tanto para um canal como para o outro, e já preparo o conteúdo também para os vídeos da semana do outro canal. Mas este específico fim de semana, a semana anterior, eu não tive tempo para preparar o conteúdo. E como não tive tempo para preparar o conteúdo, estava numa de hoje de manhã, deixa pensar, mas estava assim a tomar um pequeno almoço e a pensar o que é que eu vou falar, o que é que eu vou trazer dessa vez, porque não vou trazer qualquer coisa, tem que ser uma coisa que leve as pessoas realmente a pensar. E de repente olhei para o pano. E quem se lembrou disto cá em casa na altura fui eu, que cortei o pano ao meio e disse para cá que eu ia estar a usar um pano inteiro e depois ter que dobrá-lo para limpar. Ainda se eu precisasse um pano para absorver muita água, tem que ser o dobro do tamanho, sim senhor. Mas não, mas isto é simplesmente para limpar aquela área ali e então porque é que há de ser um pano grande? Pode ser um pano pequeno, mas como não há panos pequenos, o que é que eu faço? Corto. Às vezes, por exemplo, eu uso uma esponja, daquelas esponjas da loiça, para limpar uma parede ou alguma coisa, e aquilo, se vier com muita água, vai encharcar e vai pingar muito no chão. Então, o que é que eu faço também? Corto a esponja, fico com uma esponja mais pequena, quadradinha, que me dá para limpar a parede sem estar a fazer imenso salpicão no chão. Então, vocês estão a ver? É tudo uma questão de paradigma, mas é que as coisas hoje em dia já nos são impostas dessa forma e nós não temos, às vezes, o discorrimento, porque não por nossa culpa, mas porque já nos foi apresentado assim. E hoje em dia tudo é feito para que tu não penses. As notícias são apresentadas, tu reparares, tudo te é apresentado para tu não pensares. Por exemplo, é-te apresentado que nós somos muito bons e aqueles senhores que vêm cá pôr as bombas são todos muito maus. Mas isso não for assim. E se por acaso, e não estou aqui a defender nem a culpar ninguém, mas e se por acaso estes senhores tenham começado a reagir ao imenso mal que nós já lhes fizemos? E não é um mal tu ou eu, mas as nações, os governos. Tá, então é assim, é preciso às vezes nós pararmos para pensar nestas realidades, porque isso é o que acontece no dia a dia da nossa vida. Se calhar o teu pai ou a tua mãe apresentou-te uma realidade que é a realidade deles, mas tu não tens que vivê-la. Porque tu és livre, és adulto, és adulta e podes mudar a tua vida. Tu podes escolher amanhã mudar de emprego. Tu podes escolher amanhã parar de trabalhar se já tens o dinheiro necessário para isso. Tu, por exemplo, que te estafas e se calhar já tens aí uma idade, que até já tens um bom pé de meia e sabes que não vais gastar aquilo, ainda que faças os jantares todos e as festas todas e fiques nos hotéis todos. Até ao final da tua vida, mesmo que dures mais 40 ou 50 anos, tu não vais precisar daquele dinheiro todo. Estás cansado, estás farto, estás doente ou estás sei lá. Mas
mas podias fazer diferente, podias se calhar tirar férias, mas férias maiores, ou até deixar já de trabalhar, porque tu podes deixar. E tu não deixas porquê? Porque foste habituado que as pessoas só deixam de trabalhar na idade de reforma e que não sei o quê. Vocês estão a ver? É essas coisas que às vezes as pessoas não pensam. Ahm, tirei um curso disto. Por exemplo, hoje em dia há muito isto. Eu tirei um curso de secretária, então vou só ser secretária. Não. Porque é que eu não hei de ser telefonista e aproveitar o meu conhecimento como secretária? Porque na maior parte das vezes os telefonistas não atendem só telefones, também fazem mais alguma coisa. Então porque é que eu não hei de aproveitar o meu conhecimento como secretária do curso que eu tirei para ser telefonista? Se calhar estou aqui a perder oportunidades. Tá, se calhar estou aqui a perder oportunidades de trabalho e de ganhar dinheiro, porque me habituei a que eu tenho um curso disto e só vou trabalhar nisto. E só sou boa ou só sou bom nisto. Tá? Então tu és cozinheiro, mas não arranjas emprego de cozinheiro, vais à espera que caia um cargo de cozinheiro e entretanto podes ganhar dinheiro como garçom, um exemplo, sei lá. Há N coisas. Não, tu estás numa empresa onde te colocaram como operador de caixa, que isso aconteceu comigo há anos atrás. E enquanto Deus não abriu a minha visão e não me pôs com os olhos abertos a pensar que eu podia ser mais, porque para já tinha mais estudos do que as pessoas que estavam a trabalhar nos caixas na altura, quando eu trabalhava lá. E além disso, porque tinha outras capacidades, mesmo que eu não tivesse mais estudos, eu sabia que tinha outras capacidades para estar trabalhar num sítio melhor, porque eu ganhasse mais, que tivesse mais tempo livre, porque ao fim e ao cabo eu fazia um part-time, mas tinha os dias todos ocupados, tirando uma folga por semana. Mas naquela altura eu achava que não ia conseguir mais. Porquê? Porque entretanto foi essa a realidade que me apresentaram, que os empregos não haviam, que estava tudo ocupado e não havia nada para ninguém, porque eu próprio tinha ido à procura e não tinha conseguido, porque as pessoas até achavam estranho como é que uma pessoa que tinha estudos como eu queria ir trabalhar numa loja. Então essas ideias todas são tudo lixo que nos metem cá dentro. E que depois é assim, uma coisa é aquilo que tu estás agora a aprender. E é isto que eu quero que tu te sentes e que ouças com atenção. Uma coisa é aquilo que tu estás agora a aprender. Tu aprendes aquilo que tu lês, tu aprendes aquilo que tu falas com os amigos, tu aprendes aquilo que tu falas com a família, com o teu namorado ou com o teu marido, com os teus filhos. Tudo aquilo entra. Na altura que tu estás a ouvir, aquilo faz-te sentido ou não te faz sentido, mas aquilo entra. Só que o que é que vai acontecer? Vai acontecer que esse tipo de coisas com as quais tu tomaste o devido conhecimento, as notícias da televisão, as coisas que tu vês no Facebook, que tu vês no YouTube, que tu vês na internet em geral, as notícias que tu vês em jornais, em revistas, etc. Aquilo é tudo coisas que na altura tu é que és a pessoa responsável por estar a ver aquilo. Tu decides se tu queres ou não ver, na altura que tu estás a ver. Só que depois tu até se esqueces que viste. Só que aquelas coisas ficam dentro da tua mente, no teu subconsciente. Mulher de Deus, homem de Deus, tudo aquilo com que tu tomares conhecimento, tudo aquilo com que tu tomares contato, seja com pessoas melhores ou menos boas, seja com notícias melhores ou menos boas, todas aquelas coisas vão morar em ti. E se tu não os limpares de dentro de ti e tomares consciência que há coisas dentro de ti que estão a bloquear a tua maneira de pensar e de agir, tu nunca mais consegues ir para a frente na vida. Então é isso que eu quero que tu penses. Quais são as coisas que estão dentro da tua mente, no teu subconsciente, quais são os medos. Já reparaste que nós vivemos numa sociedade que nos impõe a toda a hora estar na posição de reação. Sempre tipo alerta, porque estamos numa sociedade em que há assaltos a toda a hora até aqui nos Açores que não havia nada, agora todos os dias acontece uma coisa. E então estamos nessa posição, sempre tipo quase em posição de guerra, em posição de defesa. Todas as notícias que te entram pela casa dentro, a maior parte delas, 90% delas, pelo menos, vão transmitir à tua mente que tu precisas estar numa posição de defesa, numa posição de medo. E nunca tomas uma atitude corajosa, muitas vezes, porque esse lixo fica todo no teu subconsciente.
Tá? Então é isso, muda de paradigma, muda. Imagina que vais para o trabalho por um caminho, não é? Agora, um outro exemplo: vais para o trabalho por um caminho e não sabes que há outros caminhos porque nunca foste por outro caminho. Tá? Eu conheci hoje ouvi falar hoje de um testemunho de uma rapariga que ela estava sempre a pensar que não tinha trabalho e estava sempre a murmurar, outra coisa que não deves fazer, porque existe uma carga negativa sobre aquela questão de quando as pessoas murmuram, que atraem tudo que não presta mais ainda para elas, porque tudo aquilo em que tu mexes torna-se um novelo muito grande. Quanto mais tu mexes, mais aquilo cresce. Então aquela rapariga estava sempre a murmurar. Às vezes até ligava para uma amiga que também murmurava junto com ela e passavam horas a falar mal disto, daquilo, sempre a queixarem-se da vida, a queixar. E então essa rapariga, quando tomou consciência de que aquilo não estava certo, e ela começou a limpar dentro de si aquelas coisas tóxicas que tinha, ela abriu a porta para novas oportunidades. E então, enquanto ela estava-se a lastimar que não tinha emprego, que tinha perdido o emprego, que nunca mais tinha conseguido emprego, ela nunca conseguiu nada. Quando ela resolveu parar com isso e limpar tudo aquilo que não prestava, que estava dentro da mente dela, ela parou para pensar em que outras oportunidades tinha. Lembrou-se que já tinha trabalhado num ramo e numa loja que, entretanto, tinha saído já há anos atrás, lembrou-se de ir lá pedir uma nova oportunidade. Quando chegou lá à loja, antes dela começar a falar com o senhor, com o gerente ou com a pessoa que dava a oportunidade dela poder se inscrever para tentar ir trabalhar lá de novo, ela encontra um amigo seu que estava há montes de tempo à procura, a tentar encontrar um contato dela através de outras pessoas e que não tinha conseguido, que queria abrir uma empresa e queria fazer uma parceria com ela, ou seja, queria que ela fosse sócia dele e ele próprio lhe propõe que ela fosse sócia dele sem sequer entrar com nada. Ele só queria a força de trabalho dela, ele só queria a inteligência dela e a experiência que ela tinha naquele ramo, portanto. Ele não queria que ela entrasse com dinheiro nenhum e ela não tinha dinheiro nenhum para entrar no negócio. Foi aí que ela, quando lhe disse isso, ele respondeu-lhe assim. Ele disse que só queria mesmo a sabedoria que ela tinha naquela área e que tinha muito gosto que ela fosse trabalhar com ele, que ele ia entrar com o dinheiro todo e que dividiam os lucros. Portanto, não queria mais do que isso. Tá bom? Então, se ela não tivesse enverdado por aquele caminho, não tivesse parado com os murmúrios e com as lamentações, etc., e não tivesse ido à procura de uma nova oportunidade naquela empresa, tinha ficado sempre presa àquilo e não tinha tido a oportunidade como ela saiu. O próprio Deus, sei lá em que é que ela acreditava, encarregou-se de proporcionar aquele encontro. E foi porque ela deixou, desprendeu-se daquelas ideias, daqueles paradigmas que estavam dentro da mente dela. Tá bom? Então é isso. Olha, eu gostava muito para além das pessoas que às vezes falam comigo e conseguem mudar de vida através das ideias que eu e outras pessoas damos, porque realmente só o desenvolvimento da mente pode provocar o desenvolvimento da vida. Gostava também que tu mudasses a tua vida, porque tu tens esse poder dentro de ti. É uma questão de começares a pôr em prática todas as coisas. Olha, se puseres em prática todas as coisas que eu já disse dos primeiros vídeos até aqui, tu consegues mudar a tua vida. Tá bom? Olha, muito obrigada por assistires. Desejo desde já uma semana com muitas realizações, com muita prosperidade e com muito desenvolvimento pessoal e mental, tá bom? Obrigada por assistir, deixa o teu gosto, partilha o canal para outras pessoas que estão a precisar chegarem até cá e obrigada, uma boa semana. Tchau, tchau!